aí elas eram muito, muito à frente, né? Elas já eram mais experientes. Uma delas jogava futsal no Chimarrão. A Sandra Costa, que eu sou apaixonada por ela, adoro ela, minha amiga, né, de tantos anos. A Moni Weber, o pai dela era técnico. E a Neca De Bastiani, que também era outra que foi escolhida. O pai dela era técnico, o irmão dela era técnico e o outro irmão dela era jogador. Nossa. Então elas tinham uma vivência, assim, muito grande, sabe, de bastidor. E tu era só uma apaixonada. Era. E aí, no início, assim, elas ficavam debatendo, falando do jogo e tal, e eu olhando. Eu não tinha argumento, assim. Eu era muito menina. Eu, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Sim. E aí, ali, eu comecei a ver que eu tava me prejudicando, porque eu tava me anulando diante de tudo que elas sabiam e eu não, né? Então, eu comecei a estudar. Eu, na época, não tinha internet, como tem hoje, né? Pro pessoal que deve estar assistindo agora, né? Não tinha um chat GPT. Agora vai entregar a idade. Não, a gente sabia das notícias ou pelo rádio ou pelo jornal, e a internet era discada, né? Era uma novela sem Ave Marias e 200 Pai Nosso pra tu conseguir discar, né? A internet e conseguir entrar. Usava à noite pra não... Né? Era menos pessoas, daí era mais rápido a internet. Mas aí eu comecei a juntar o jornal da semana inteira. E eu tinha um caderno, então eu fazia um resumo de tudo o que acontecia a semana inteira. O programa era todo domingo, né? Então, até sábado de noite era o meu compromisso. Eu tinha que resumir a semana. Então, ali eu comecei a ter argumento com elas, né? Tipo, o fulano não vai jogar sim, porque ele machucou terça-feira. Foi isso que aconteceu. Mas na Fórmula 1, sim, porque aconteceu isso. Mas no handball, não, é porque tal coisa aconteceu. E ali eu comecei a... Tipo assim, quando eu comecei a focar, estudar, entender que eu tinha que me preparar de alguma forma... Tinha que ficar um passo à frente. Que não era uma brincadeira falar no rádio, né? Eu comecei a entender meu compromisso com aquilo. E ali é que eu fui tendo mais oportunidades. Então, eu, além de fazer o programa esse, eu comecei a criar ideias, pedir para ir pro treino. Posso ir no treino e tentar conseguir uma sonora lá, fazer ao vivo, minha participação, eu furungava, assim. Sim. E aí, nesse meio tempo, eu passei no vestibular, né, para jornalismo e comecei a fazer faculdade de jornalismo. Então, foi mais ou menos assim o início. Mas quanto tempo... Um atrevimento. E quanto tempo tu ficou ali com eles ali? Eu fiquei no Grupo Sinos nessa primeira passagem, né? Eu fiquei até 2004. Que é quando eu fui pra Band. E aí surgiu a oportunidade. O que aconteceu, né? Aconteceram outras coisas nesse meio tempo. Primeiro, que o 15 de Campo Bom vivia um excelente momento, né? O Mano Menezes era técnico do 15, a gente trouxe o Patrício aí pouco tempo atrás, ele tava no 15, eu não lembrava disso. Foi o 15 que consagrou ele, Mano Menezes, Perdigão, Edgley. É verdade. É uma galera do Inter, é verdade. Não, Edgley também. O Edinho não. Edinho acho que não tá. Não, Edinho não. Edinho não. Mas uma galera tava no 15 de Campo Bom. Desses os campeões mundiais lá, o Perdigão, o Edgley, o Edmilson que foi pro Grêmio, o Patrício, o Mano. Outros tantos aí que. Aquele time foi muito bem. Depois tiveram oportunidades, né? Mas naquela época o 15 estava bem e estava indo para a final da Copa do Gauchão contra o Inter. Ele jogou a final do Gauchão contra o Inter. E aí foi toda a imprensa de Porto Alegre fazer a cobertura, né, da decisão. E aí a primeira pessoa que me viu trabalhando lá foi o Haroldo Santos. O Haroldinho, que trabalhou depois no Grêmio, né? Sim. Ele trabalhava na Pampa na época. E ele me viu trabalhando lá. E ele disse, nossa, uma menina, né, trabalhando aqui, que legal. E como eles me perguntavam coisas do 15, eu sabia tudo o que estava acontecendo, né? Porque a gente vivia os clubes. Para eles era o máximo. Como assim uma menina sabe essas coisas e tal? Ali nessa época eu devia ter, 18, 19 anos. Uma menina tão nova também, né? Isso chama mais atenção ainda. E aí o Haroldo disse assim, faz um currículo e leva lá na Pampa. Que eu quero que eles te conheçam lá. Eu nunca tinha feito currículo, porque eu comecei a trabalhar no rádio passando num concurso que saiu no jornal, entendeu? O meu único trabalho mesmo no dia a dia era ser professora de maternal durante a semana. E nos domingos e quartas ali eu fazia os jogos, né? Como terceirizada. Depois é que eu fui contratada, né? Pelo grupo e fiquei só lá.
Mas antes disso, eu era só... Tu tinha outro trabalho pra se manter no grupo, né? Isso. E aí eu fiz eu me lembro que eu fiz uma folha de ofício, assim, porque eu não tinha currículo, eu não tinha histórico de trabalho. Aí eu cheguei lá em Porto Alegre, o chefe da Pampa, eles tinham um programa, talvez vocês vão lembrar, não me digam que eu não lembro. Vocês vão me entregar. Manda. Que era o Virando a Mesa, Tá, assim, sim, que era eu o sei. Browner, que eles estavam todos de preto sempre, né? Eles Sim, eu todos ali. lembro. E o chefe desse programa era o Vidarte, o chefe do esporte. Saudoso. O Vidarte, eu cheguei lá na Pampa e eu com meu papelzinho aqui, meu currículo. E aí o Haroldo, olha, Vidarte, isso aqui é a Débora de Oliveira. Ela trabalha lá em Novo Hamburgo, né? Ela cobre os times de lá e tal. E o Vidarte, oi, tudo bom? E continuou fazendo o que ele estava fazendo. Nem deu bola. Nem deu bola. Sério, eu me senti tão mal, tão mal. Assim, ó, eu disse, eu nunca mais vou vir pra Porto Alegre. O pessoal de Porto Alegre se acha. Eles não dão a mínima pra gente. Olha só, eu não pedi pra vir aqui. Eles que pediram pra eu vir. E aí eu não me dão a mínima. Né? Tu achou que ia ser claro? Eu achei, assim, de última forma. Porque a gente do interior, a gente é super acolhedor, né? Então, assim, eu achei que eu fui muito ignorada. Sim. E aí eu... Assim, ó, não quero saber desse pessoal de Porto Alegre. Porque eles se acham. Vou ficar lá no meu cantinho, tô de boa. Voltei pro meu cantinho. E aí, o 15 de novo foi pra final do Gauchão. Contra o Inter, novamente. E aí, foi de novo todo mundo de Porto Alegre trabalhar. Só que naquele ano, o 15 também estava na Copa do Brasil. E o 15 foi passando de fase, né? Eliminou o Vasco, né? Tipo assim... Só foi sair pro Santo André, que no final das contas foi o campeão, né? Infelizmente, tava torcendo um pouquinho. E eu fazia a cobertura, né, dos jogos do 15, e a imprensa de novo foi para Novo Hamburgo, para Campo Bom lá para fazer as decisões, e aí de novo me viram trabalhando. E eu quieta no meu canto, né? O pessoal se acha. Sabe isso? Nem vou olhar para eles. Aí um dia eu tava na faculdade, uma colega, Vanessa, chegou pra mim e disse assim, Débora, o pessoal pediu teu telefone, eles querem falar contigo lá na Band. E eu disse, Querem sim. Que nem a Pampa. E aí foi quando ela deu meu número, né, pro Ribeiro Neto, ele me chamou. E aí eu fui a Porto Alegre, eu não sabia nem ir pra Porto Alegre, nem assim, tipo, sozinha, sabe? Eu fui. Fiquei trabalhando lá até... Daí eu cheguei lá, foi quando a gente conversou, eu não sabia nem como é que funcionava a TV, porque eu sempre fui apaixonada pelas cadeiras de rádio na faculdade. Eu fazia todas as cadeiras de rádio. Eu amava as cadeiras de rádio e eu não dava muita bola, né, para as cadeiras de TV. Sempre quando tinha trabalho, essas coisas, vídeo, os meus colegas queriam todos fazer, eu dizia, isso, façam, eu fico aqui no bastidor. Eu era aquela que estava tudo certo, eu queria falar no rádio. Amava o rádio. E aí ele me levou para conhecer o estúdio do Toque de Bola na época, né? E aí foi quando ele começou a conversar comigo de futebol. Começou a falar do 15, eu comecei a responder. E aí nisso eu ouço uma voz, assim, que era do Switcher, né? Que era o Paulo Pires, do Meneghetti. Daí eles disseram, é ela. E aí eu tava fazendo um teste, na verdade, sem eu nem saber. Tá brincando. Eu tava sentada lá na bancada, né, com ele, conversando de futebol, mas na minha cabeça ele tava só conversando comigo. E ele já tava me avaliando. E foi muito legal, foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha feito TV, foi ali que eu comecei do zero a entender sobre o texto de televisão, que é outro, a linguagem de televisão, que é outro, a forma como... No rádio, se tu estiver todo descabelada, tá tudo certo. Na televisão, tu tem que ter, né, um outro cuidado com a tua imagem. Tu começou como repórter lá, né? Eu comecei assim, eu era repórter de matérias para o Toque de Bola e eu era substituta de algum dos meninos da bancada. Na época, a bancada minha era o Meneghetti, como apresentador, Belmonte, Maineri, Záquia e o Ribeiro, como os debatedores fixos. E aí, quando um deles não estava, eu entrava e substituía. Nossa. Só que foi um estouro, né? Porque foi uma repercussão muito grande, uma mulher ali debatendo com eles. Foi a primeira mulher no estado a ter tá na TV no programa de debate de futebol. Eu tenho muito receio de falar isso, porque eu tenho medo de ser injusta, né? Quando eu comecei lá na época não existia, não tinham as outras meninas ainda.
Mas eu também não sei. Eu sei que tem muitas mulheres que já trabalharam no jornalismo esportivo antes da minha chegada. Mas será que no Gaúcho? E que já trabalhavam. Mas como debatedora, eu não Pois sei é, na TV dizer. ali na bancada junto com os homens. né? Apresentando já tinha, Ah, não, né? Porque a Marjana tinha. Vargas Sim, já sim. apresentava. A Eduardo Strebe já era repórter de Isso sim. Né, de Mas como transmissões. debatedora, acho Pois que é. não tinha. Eu acho. não. Eu tenho muito Nunca pesquisei. receio, eu não entro nessa competição. Mas- E eu sempre tenho um cuidado, porque eu sei que tem muitas meninas, mulheres que trabalharam muito em reportagens de jornal, no bastidor do rádio, que eram do esporte, muito antes de todas nós, inclusive, dessas que a gente citou aqui, né? Mas eu não lembro, assim, outra antes mas de pra mim tu ali ver de- como o pessoal já falava, nossa, que raro. Era né? bem Mesmo que tivesse outras ainda, assim, era muito raro. Tu não Muito sentiu raro. assim, uma responsabilidade? Bah, Nossa. sou a única mulher e agora... Não, isso eu não pensava, porque eu entendia que eu estava ali, eu sempre fui muito receosa com essa questão das mulheres, né? Eu tenho um cuidado para falar, porque para mim é muito natural estar nesse ambiente. Então, assim, eu nunca fui aquela que levantou a bandeira, as mulheres podem, as mulheres conseguem. Não, é natural para mim estar aqui, para ti não é? Sim. Sabe? Sim. Eu acho que deveria ser, Sim, porque eu eu tenho cresci competência. num ambiente onde as mulheres viviam normalmente o futebol. Sim. Naturalmente o futebol. Como assim que para vocês é uma surpresa, Sim. né? Eu pensava isso quando eu tinha esses enfrentamentos, mas é óbvio que a gente teve vários enfrentamentos com pessoas que achavam super surpreendente. Só que eu não abraçava essa causa nesse sentido de ser uma mulher, meu Deus, eu sou uma mulher debatendo com eles. Eu pensava assim, eu tenho que estar informado o suficiente para ter argumento contra eles. Porque eram pessoas muito inteligentes. Se preparava. Né? Pessoas que entendiam muito daquilo, que tinham uma história. Todos eles tinham uma história. Todos eles. Belmonte, 8 Belmonte, Copas do Mundo. Mainelli, dirigente, já tinha passado por vestiário. Zac é a mesma coisa. Meneghetti nem precisa dizer, né? O histórico dele como repórter é um dos caras mais feras, assim, na reportagem na Ele época. Né? Hoje, como opinião, mas desde quando repórter, né? E o Ribeiro nem precisa falar também, né? Meu Deus, o Ribeiro. Fora o Paulo Pires, né? Que é o meu ídolo, Paulo Pires, que eu sou encantada com ele, porque ele me ajudou muito. Eu sempre falo nele porque ele me ajudou muito. Ele Tem que teve trazer ele muita aqui, né? Tem que paciência. trazer ele, é um enciclopédia aquele cara. Ele né? é. Bah, Ele tem é uma cabeça. Ele é incrível. E ele é uma pessoa muito humilde. Ele ajuda todo mundo a crescer. Ele realmente me pegou pela mão. Porque eu escrevia uns textos que eu ia lá no infinito e voltava. Tipo assim, era um Globo Repórter. E ele dizia, não, Débora, uma frase aqui tu já tá dizendo o que tu precisa dizer. Ele teve muita paciência. E então, o que eu fazia? Eu estava sempre preocupada em como assim que eu vou discordar deles sem argumento? Ou vou concordar sem colocar algo a mais no que eles já dizem. Então, eu ouvia as coletivas 10 vezes. Se falasse hoje o Jeromel na Gaúcha, eu ouvia o Jeromel falando na Gaúcha, o Jeromel falando na Guaíba, o Jeromel falando na Band, o Jeromel falando na Pampa. Porque eu pensava assim, vá que eu não prestei atenção em algo que ele falou em uma, então eu ouvi em todas as outras. E assim era, eu morava em Novo Hamburgo, eu ia para Porto Alegre, né, todos os dias dos programas e tal, então eu ia ali na BR já, ouvindo rádio, mancomunando minhas matérias, pensando o que eu poderia criar de debate, porque as matérias realmente eram para gerar debate, né? Não era uma matéria factual em si. Eu ia para o treino pensando uma matéria que pudesse dar uma discussão entre eles, né? Depois. É porque a Band, não sei se naquela época já, ela tem esse perfil de combativo, tipo assim, de causar de alguma forma algo que possa gerar uma polêmica e tudo mais. Na verdade, assim, era algo que pudesse gerar debate, onde que a gente possa ter vários olhares da mesma situação, né? Obviamente, eles pegam pessoas que são com opiniões contrárias e aí geram discussões que o torcedor gosta. Isso. Mas é aquele boleiro mesmo, assim, o que vive o futebol com a paixão, né? Então, quando eu ia pro treino, eu já ia pensando no que poderia gerar essa discussão entre eles, né? Junto com o Paulinho, claro, não era só eu que inventava, mas chegava lá, Paulinho, isso aqui eu acho que eles poderiam debater. E o Paulinho, também tem essa. E aí a gente pensava e construía as reportagens em cima do que geraria debate.